Zé, hoje a gente está te explorando muito, né? Pois eu vou continuar explorando um pouco mais. O decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, resolveu antecipar sua aposentadoria. E aí o que acontece? Abre-se uma vaga no STF. E vocês sabem que o presidente da República é quem indica o novo magistrado. Bom, preâmbulo feito, Zé, conta pra gente como surgiu nessa parada o nome do desembargador Cássio Nunes Marques. Pois é, olha, existia ali um grupo de candidatos a ministro do Supremo Tribunal Federal e as pressões para que o presidente Jair Bolsonaro decidisse, né? André Mendonça, o ministro da Justiça, já foi cotado. Lá atrás era cotado o então ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro, foi muito cotado. O presidente Bolsonaro chegou a dizer durante a campanha que queria 11 Sérgios Moros no Supremo Tribunal Federal, e isso veio mudando. Depois passou para André Mendonça. Convencer o presidente de que ele não tem firmeza para aguentar o tranco no Supremo, ou seja, a opinião pública e críticas, e depois Jorge Oliveira, que é o ministro do presidente Jair Bolsonaro, o secretário-geral da presidência, e amigo de longas datas, de confiança e tal, que poderia ocupar essa vaga. E depois Ives Gandra, houve sugestão de ministros do Supremo, inclusive do presidente Luiz Fux, de integrante do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e o leque foi aumentando. De repente, o presidente Jair Bolsonaro aparece com Cássio Nunes. Ele é desembargador do Tribunal Regional Federal, Primeira Região, foi indicado pela ex-presidente Dilma, mas isso não significa muito, né? Ele defende as causas liberais, sim, e ele não é a favor 100% da prisão em segunda instância. Ele diz que, e eu até concordo, que o juiz deve decidir, né? O juiz decide se prende ou não depois da condenação em segunda instância. Eu acho que isso é perfeito, o juiz é que tem que decidir, porque existem casos e casos depois da condenação em segunda instância e vários fatores que levaram o presidente a decidir por ele. As informações que eu tenho é que ontem o presidente Jair Bolsonaro apresentou Cássio Nunes como o indicado para o Supremo Tribunal Federal. Ele até falou com ministros do Supremo, Gilmar Mendes e outros, porque o presidente quer, além, evidentemente, de um fortalecimento no Supremo, de uma ala que defenda as ideias dele, né, e que seja de confiança ali, ele quer que esse ministro, além do voto, ele interfira, que ele possa conviver no Supremo e convencer outros ministros. Trata-se de uma decisão importante. A última decisão importante do governo foi o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Agora, o que preocupa, Paulo, é que ontem mesmo o presidente também tem que se preocupar com a aprovação no Senado. Ontem mesmo, Cássio Nunes esteve reunido com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que chamou lá à casa dele o Renan Calheiros e o Ciro Nogueira, ou seja, o Centrão está abrindo as asas para proteger o indicado ministro do Supremo. Outra situação estranha e única é que parece uma missa de corpo presente com o paciente ainda vivo no hospital. É o caso de uma indicação de um ministro e o Celso de Mello ainda está despachando, ainda é ministro. Ele anunciou a antecipação da aposentadoria, ele pode simplesmente não aposentar agora. Então, isso aí está sendo interpretado aí como uma espécie de teste. O presidente indica, diz que é esse, para ver qual será a reação do Supremo e da política. Perfeito, Zé. Joel e Adriles, eu tenho pouco tempo, então brevidade, por favor. Joel, é um bom nome? Não é um bom nome, Paulo. Para mim, a distinção que eu faço no Supremo, o Adriles muitas vezes prefere a distinção conservador-progressista. Tem alguns mais conservadores, como Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, outros mais progressistas, como o Barroso, mas para mim a distinção mais relevante não é essa. É entre os chamados garantistas e os chamados mais punitivistas. Ou seja, quem defende mais os direitos dos acusados e dos réus de se protegerem e de terem mais recursos e não serem presos ou serem punidos apenas em último caso, e os outros que defendem não. O Ministério Público tem que agir, o Judiciário tem que reconhecer isso, é importante diminuir a impunidade e punir, portanto, os criminosos. Para mim, essa é a divergência central do Supremo, que está por trás de vários debates de hoje em dia. Prisão em segunda instância, questões ligadas à delação premiada, enfim, várias ferramentas que o Ministério Público e Polícia têm hoje para combater o crime e diminuir a impunidade no Brasil.
esse Cássio Nunes, pelo que eu tenho visto, estaria muito mais do lado garantista. Sim. Eu acredito que o Brasil precisa se mover na outra direção. Ele precisa diminuir a impunidade, ele precisa fortalecer o Ministério Público, fortalecer o poder das condenações, e aí sim a gente vai ter o legado da Lava Jato vivendo e prosperando, que não é o que está acontecendo hoje em dia. Eu esperaria ver um ministro punitivista, usando esses nomes. Não, conservador ou não, para mim isso é muito secundário. Mas punitivista sim, que defenda punições e que se cumpra a lei, né? Seja quem for. Muito bem. Adriles, Cássio Nunes era o que você esperava ou não? Não, não e não. Concordo com a primeira parte do comentário do Joel. Realmente, ele é um garantista. Eu acho que relativizar a prisão de segunda instância é muito perigoso, muito subjetivo, deixar a cargo de apenas juízes. Acho muito estranho ele ter sido colocado ou indicado ou abençoado pelo Gilmar Mendes, pegou muito mal nas hostes bolsonaristas e fora dessas hostes também. É um sujeito que teve algumas opiniões esquisitas, ele justifica os exageros nababescos com lagostas e vinhos caros do STF, né? Se colocou contra a extradição do Batiste, fez votos um tanto quanto absurdos, garantistas em relação às falcatruas do Lula, né? Ou seja, teria que ter o nome sim, aí o Joel tem razão, para garantir exatamente esses desmazelos da justiça circunstanciais, sobretudo a questão da prisão de segunda instância, que é uma jabuticaba brasileira absurda, mas ele tinha que ser sim um conservador aguerrido, porque o Congresso, o Supremo Tribunal Federal está sim desequilibrado, tem mais progressistas em número maior de quantidade, e essa quantidade maior implica em perseguição, em prisão, em cerceamento de vozes conservadoras, sim. A gente tem hoje um Supremo ativista judicial, e para combater esse ativismo, um nome que garanta a eternidade até os 75 anos, é fundamental uma escolha, sim, de um conservador ativista para a garantia da lei, da ordem e de um equilíbrio de poderes, de forças, de percepção de mundo dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Isso acontece nos Estados Unidos, o Trump acabou de indicar uma conservadora. Isso dá uma garantia, sobretudo a um presidente conservador, que ele possa ter uma ação de governo, coisa da qual o Bolsonaro hoje é cerceado, principalmente pelo Supremo Tribunal ativista, que cerceia grande parte das suas ações e persegue grande parte de seus aliados e cerceia o Poder Executivo de uma maneira nunca vista antes nesse país. Errou o presidente. Muito bem, são 10 horas e 39 minutos. Zé Maria Trindade, deixa eu te agradecer, Zé, mais uma vez aí pela participação no Morning. Zé, como eu sei que você é um cara muito atento a tudo e essa história haverá próximos capítulos, eu quero que você conte aqui no Morning esses capítulos, tá bom? Amanhã a gente se vê. Muito bem, os capítulos do dia a dia. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Valeu, Zé, valeu. 10 segundos. Vamos lá. Muita gente fala que o presidente possa estar fazendo isso como se fosse uma espécie de balão de ensaio. Como ele teve uma rejeição ostensiva, quase que hegemônica entre seus apoiadores, pode ser que ele faça isso para agradar o Centrão, em nome da governabilidade, queimar o cara, aí depois colocar alguém mais afeito a você, falando, eu tentei e não consegui. Pode ser uma esperteza do presidente. Eu acho que isso aí tem método. Pode Lançou para analisar, verificar se tem aceitação ou não, viu que o negócio é muito ruim, agora vai tirar. Fala com o Centrão, eu tentei, em nome da governabilidade, eu tentei.